Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite às nossas convidadas maravilhosas. Meu nome é Manuela Donato. Eu faço parte do time do Armazém da Criatividade. Quem não conhece ainda, o Armazém da Criatividade, ele é uma unidade avançada, né, um equipamento do Porto Digital que funciona aqui em Caruaru, né, com o objetivo de fomentar a inovação, a tecnologia e os processos de economia criativa, né, no interior de Pernambuco. O Armazém da Criatividade está aqui em Caruaru desde 2015. Para quem é daqui de Caruaru, deve conhecer, mas quem não conheceu ainda, funciona, né, fisicamente lá dentro do Polo Caruaru, do lado ali das Lojas Americanas. Então, fiquem à vontade para, quando tudo isso passar, né, nos visitar, conhecer a nossa estrutura de laboratórios, de coworking, de empresarial, incubadora, showroom. Né? A gente tem laboratório de produção musical, de fotografia, de vídeo, espaço para criação, para prototipação. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode utilizar, que a gente deve utilizar, mas o Armazém da Criatividade é, sobretudo, né, é um espaço de conexão, né, onde a ideia é que a gente se conecte com diferentes, né, atores e atrizes da cidade, da região, para que a gente possa pensar juntos processos de inovação nas mais diferentes áreas e pensar estratégias de como gerar impacto, né, para a nossa região. Agora a gente está se aproveitando também de estarmos nesse distanciamento, que é distanciamento por um lado, mas que também nos permite fazer, né, outras conexões com quem está mais longe, né, pelo menos geograficamente. A gente vai falar um pouco sobre nessas conexões, essas distâncias relativas, né? Então, a ideia é que a gente também possa aproveitar para trocar, né, experiências e para fazer parcerias para todo lado, né? E aqui a gente, eu acho que é importante falar para vocês também que, além da estrutura física, o Armazém da Criatividade também toca uma série de programas, né? Programas de fomento ao empreendedorismo. Né? A gente está rodando agora o Mind the Bees, né? Que é um programa de 10 semanas, né? Em que pessoas que estão, grupos que estão pensando seus empreendimentos, seus negócios, recebem um apoio, uma orientação com mentoria, oficina, para tornar, né, a sua ideia num negócio, como é que faz isso, né? A gente tem ações voltadas à promoção da equidade de gênero no campo profissional, no campo da economia criativa, no campo da tecnologia, e a gente está... Eita, estou vendo aqui que tem uma galera precisando de apoio para não estar ouvindo a gente, né? Pessoal, dá uma olhada aí na foto de vocês. Se vocês virem, tem 3 pontinhos assim, ó, azul. Se vocês clicarem lá, eu acho que vocês conseguem acessar o áudio, para ver se vocês conseguem ouvir. Outra possibilidade também, quem estiver assistindo do celular, pode ir lá nas configurações do celular, né? O celular em configurações, aí onde tem esse aplicativo que vocês baixaram, o Zoom, vocês botam lá para dar permissão no microfone. Eu acho que funciona. Vamos tentando, né? E aí, gente, voltando aqui, né, contar para vocês que entre os programas que a gente toca aqui no Armazém da Criatividade, no Porto Digital, existe o Minas. Né? O Minas é um programa que chama Mulheres em Inovação, Negócios e Arte, né, que é justamente voltado a promover, né, gerar condições de entrada e de permanência das mulheres nisso que a gente chama no ecossistema, né, de inovação, no campo da tecnologia, no campo dos negócios, no campo da economia criativa. E aí, o Armazém da Criatividade vai estar tocando ao longo desse ano uma série de ações, né, do Minas no Agreste. Né? A gente fez no final do ano passado um hackathon, que é uma maratona de ideias para gerar soluções a partir de alguns desafios propostos. Elaine, que está aqui hoje com a gente, foi uma das nossas mentoras, né, maravilhosas, que acompanhou a construção dessas soluções, né, pensadas para esses desafios na área de equidade de gênero, dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
E a gente vai rodar uma série de ações de qualificação para o empreendedorismo, né, de estímulo para que meninas possam se interessar para entrar na área de tecnologia. Então, tem muita coisa boa aí que a gente vai estar, né, construindo, né, ao longo desse ano. E agora, nesse mês de março, né, que é um mês que tem tanta atividade voltada para a gente pensar, né, em torno do dia, né, de luta pelos direitos das mulheres, que é o dia 8 de março. Então, a gente aproveitou, né, esse 8 de março para a gente estar, ao mês de março, na verdade, para a gente fazer uma série de conversas a cada semana em um desses eixos, né, de atuação do Minas. Então, a gente fez uma primeira semana com mulheres empreendedoras, pensando nas mulheres no mundo dos negócios. A semana passada, a gente estava conversando com mulheres que atuam na ciência e na tecnologia, pensando processos, né, também de inovação. E hoje a gente está aqui, né, com 4 mulheres incríveis, maravilhosas, que atuam na economia criativa, né, e a gente hoje vai conversar com elas, vai ouvi-las, afinal de contas, vocês não vieram aqui para me ouvir, né, minha gente? Vocês vieram aqui para ouvir Gabi da Pele Preta, que é cantautora, atriz e arte educadora, Elaine Bione, que é gestora de produção e comunicação, a mestra Nicinha Otília, que é artesã e poeta, né, do Alto do Moura, aqui em Caruaru, e Vanessa Marques, que é gestora em acessibilidade de projetos culturais. Essas mulheres, elas têm, né, trajetórias incríveis, tem muito para contar. Eu podia ficar aqui lendo, né, falando de currículo, apresentando para vocês a história delas, mas eu acho que é muito mais interessante a gente ouvir essas mulheres mesmas, né, falando sobre isso. Então, eu já vou de cara e passando a palavra para elas, dando as boas-vindas, agradecendo muito, né, a Elaine, a Vanessa, a Nicinha e a Gabi, porque eu sei que todas têm uma agenda, né, intensa, de muito trabalho, ainda mais nesse contexto que a gente está se virando todo mundo, né, para fazer tanta coisa, né, e dar conta da casa, dar conta dos nossos muitos afazeres e do cuidado dos nossos e nossas. Então, eu agradecer muito de verdade a vocês pelo tempo e por toparem aqui compartilhar com a gente, conversar com a gente, para que a gente possa pensar, né, juntas aqui possibilidades. Então, mulheres, eu queria começar pedindo para que vocês se apresentem, que cada uma possa contar um pouco, né, da sua trajetória, né, de quem são vocês nesse mundo da economia criativa, para a gente começar fazendo isso. Nicinha, a gente consegue começar te escutando? Vamos só abrir teu microfone, deixa eu só... Libera aí o microfone, apoio de Nicinha. Boa. Tá me ouvindo? Perfeito. Tá me ouvindo? Perfeito. Posso começar, né? Pode, sim, senhora. Tá ouvindo? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e ter o privilégio de ser escolhida para uma palestra dessa tão importante é muito significativo para mim, porque eu tenho muito que aprender. Então, já vou agradecendo e me apresentando. Eu sou Ninha, artesã daqui do Alto Moura. Trabalho com barro. Eu tinha 7 anos de idade, com meus pais, porque os meus pais não tinham condição de dar brinquedo, de comprar o brinquedo, e eu queria sempre ter uma boneca, e o meu pai não podia me dar, mas eu queria porque queria, e eu agradeço muito a ele hoje, porque ele pegou o bolo de barro e botou na minha mão e disse: você não pode chorar desejando a boneca da sua coleguinha, você tem uma fábrica de boneca na mão. Aí que eu chorei desesperado, porque que fábrica era essa que eu tinha? Que era só o barro. Mas aí eu comecei modelando o bonequinho e eu fiz os meus brinquedos, comecei fazendo meus brinquedos para mim mesmo brincar. E chamou já a atenção com eu fazer os brinquedos, porque o meu bonequinho já era diferente. Eu furava ele para eu botar comida e ele sair já a comidinha normal, né? Como se fosse uma pessoinha viva mesmo. E as minhas coleguinhas até já desistiam das bonequinhas dela para brincar com os brinquedos que eu fazia junto com elas já. Então, eu sou muito agradecida e desde já eu quero entrar e lendo uma coisinha aqui que eu escrevi
Eu não sei muito ler, mas o tempo e a necessidade de fazer a arte, de tudo, eu fui desenvolvendo mais um pouco a leitura. Eu vou ler. Depois eu explico para vocês o problema desse tom, de eu falar desse tom de cor. Aquele tecido em tom creme, o lençol, o vestido, a toalha de mesa, o short do meu irmão, o lenço do cabelo, e por batizar um timão. Com tudo isso na mente, só via na minha frente aquele colorido do jardim da vizinha. E pensava, dizia, quero colorido das cozinhas. No fundo preto, o vermelho e o amarelo dá um tom tão belo. Tem um arco-íris na mente. Ainda vejo na frente aquele jardim tão belo. Quer dizer, é o sonho de querer evoluir, de querer o melhor e melhor. Esse tom de creme era porque o Dom Helder Câmara apadrinhou o meu pai, entre aspas, assim, de proteção. E ele trazia de presente, ele levou meu pai para o Mosteiro de São Bento para trabalhar em arte de barro. E ele trazia para a gente uma peça de tecido da batina dele. Então, era 12 crianças dentro de casa, homens, mulheres, e você veja uma coisa, a minha mãe fazia tudo, que dava graças a Deus. A minha mãe fazia vestido para a gente, isso tudo costurado à mão, viu? Nem podia pagar a costureira. Fazia vestido para a gente, roupa, lenço, cabelo, toalha de mesa, lençol de cabeceira, tudo. E aí, quando ia batizar os benditos dos bebês que nascia, ainda tinha que fazer o bendito do timão. Olha o trauma. Então, meu sonho era eu conseguir comprar um vestido colorido para mim, com as cores maravilhosas. E eu sou louca pelo amarelo, porque do amarelo e o branco eu transmito e faço muitas cores com ele. E assim, eu fui fazendo os brinquedos de brincar e fui criando os bonecos de barro e passou um turista. E eu digo sempre, meu Deus, eu não sei se esse homem era doido, um doido bem ajuizado, me comprou o boneco. E esse boneco, com esse boneco, o dinheiro que ele pagou, acho que ele viu tanta pobreza, tanta coisa, que não foi nem pela arte, foi pela ajuda. Eu fui para a cidade da minha mãe e comprei meu primeiro tecido colorido, com tantas flores coloridas. A minha mãe dizia, não, não é esse, não, eu dizia, é esse. Quando eu cheguei em casa, eu tinha tanto o colorido, a vontade do colorido, de ver um vestido. E quando chegou em casa, aí as amigas me disseram, isso é bramante, isso é de fazer lençol. A minha mãe disse assim, ninguém diga isso, a Anicinha, porque ela tem tanta vontade de ter o vestido dela, que ela já não aguenta mais falar em lençol. Fiz o meu vestido lindo, maravilhoso. E aí continuei fazendo meus bonecos e vendendo, fazendo meus bonecos e vendendo. Crio sempre as minhas artes, muito agradecida por meu pai ter me dado aquele bolo de barro. Eu digo sempre que aquele bolo de barro foi o meu diploma, porque a gente tinha que trabalhar para comer e ajudar eles tudo em casa e não ia para a escola. Mas ali foi o meu diploma. E uma caneta sem bico, porque através daquele bolo de barro eu faço a minha arte. E na minha arte eu faço e transmito em poesia, em que eu quiser, porque eu modelando a arte, eu estou modelando uma poesia. Eu transformo a boniteza da mulher, a boniteza da criança, o que é o bonito, a arte. E a arte é a base de tudo. A arte, ela cura, ela dá a base de família, ela dá o financeiro. Se hoje tem filho formado, é porque ele não fez o barro, mas eu fiz o boneco do barro, de barro e paguei a escola dele, paguei a faculdade dele. Então, eu sou muito agradecida a tudo. Eu crio sempre as minhas peças. Atrás de mim aqui tem a abraçadeira, um abraço. Porque um dia me perguntaram o seguinte, o Alto do Moro é o quê para você, Zinha?
Eu disse, o Alto Moura é o meu chão, minha terra, mãe. O barro é a mãe da gente. Eu vou criar uma festa para ser agradecida através dela, através desse abraço, ser agradecida à minha comunidade, do Alto Moura, meu povo. E nós não somos uma tribo de índio, mas nós somos uma tribo que falta só o sangue correr nas veias, mas nós somos parentes de cada um e mais um. Aqueles que vêm, aqueles que gostam do Alto Moura, que vêm visitar, que abraça a nossa arte, que abraça a nossa criança, abraça a nossa pobreza, abraça também o nosso jeito de ser, de não saber tanto ler. Eu não me formei na escola, mas eu me formei na dignidade que meu pai me passou, minha mãe, minha família, onde eu quero sempre, até os últimos dias da minha vida, passar e repassar a minha arte. Aí por isso eu fiz a abraçadeira, porque significa o abraço. Que através do abraço, não precisa, é essa peça aqui. Ela não precisa, você não precisa falar. Você dá aquele aconchego, porque tem o abraço, mas tem o abraço, ainda mais hoje, que a gente está passando por uma coisa dessa, que nós não podemos se tocar, se abraçar, se tocar. Então, eu quero que vocês sejam todas abraçadas por essa simples artesã, Missinha. E se quiser fazer alguma pergunta, façam, porque só assim eu me calo, porque eu falo demais. Fica à vontade. E como empreendedora, eu só digo o seguinte a vocês. Eu também gero emprego. A arte do barro gera emprego. A arte do barro, ela só tem um defeito, que não é registrada as pessoas que trabalham comigo. Eu estou aqui com um sobrinho, segurando esse celular. Maior prazer, me ajudando. E ele trabalha comigo. Faz artes maravilhosas, igual a eu, ou melhor do que eu, entendeu? Então, isso é emprego, gerar emprego, vários e outros. Tem o queimador de forno, tem o carregador do barro, tem o menino que sempre carrega para levar para o forno, o que ajuda a enfornar, o que ajuda a desenfornar, a lenha que a gente queima, o forno que se tem que restaurar, fazer, restaurar, isso é uma geração de renda, de emprego na comunidade. E eles todos são satisfeitos com o trabalho, porque eles trabalham comigo e trabalham por amor. Eu sempre digo isso, tudo que você for fazer de arte, na vida, principalmente na arte, tem que ser por amor, porque a arte já está dizendo, a arte do saber, a arte do passar. Gente, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Eita, Nicinha, muito obrigada. Te ouvir já é um grande abraço para a gente começar essa conversa. Agradeço demais. E vou passando aqui a bola para... Vou passar para a Elaine, para ela se apresentar também, para a gente se conhecer essas mulheres maravilhosas. E a gente segue a conversa. Oi. Posso fazer uma petição? Eu gostaria de escutar primeiro quem é da terra. Se pudesse a Gabi da Pele Preta seguir, Vanessa. Fico à vontade de dar meu espaço para elas. Hoje já está, né? É uma ordem. Gabi, é contigo, Gabi. Boa noite a todas, todos. Não sei se tem homem aqui na plateia de hoje. Elaine, obrigada, te agradeço. Saudade. A última vez que a gente se encontrou foi aqui em Caruaru, mas estou muito feliz pelos passos que você tem dado aí, sempre te acompanho. E falar com vocês que estão aí, né? Para quem não me conhece, eu fui batizada como Gabriela, mas as pessoas me conhecem como Gabi da Pele Preta, foi o nome que eu escolhi para mim há alguns anos, né? É um nome que chega antes de mim, é um nome que abre portas. Eu ganhei de uma pessoa muito querida numa brincadeira e de repente entendi que aquilo podia ser um nome, e desde então é essa alcunha que eu carrego, né? Eu sou de Caruaru, morei 17 anos em Bonito, fui morar em Bonito quando eu tinha 5 anos de idade,
Então, também tem um pouco daquele agreste ali em mim. Trabalho com música profissionalmente, né, sendo remunerada por isso, na verdade, assim. Porque quando a gente tem a vivência da igreja, eu comecei a cantar na igreja, então já havia um trabalho, a gente tinha que ensaiar, a gente ia lá, enfim, chegava antes do culto para ensaiar, para passar som, então já era uma vivência profissional, né? Mas não havia relação com o dinheiro ainda, né? Faz 15 anos, foi por volta de 2005, 2006, que eu decidi, voltando para Caruaru para cursar comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, eu decidi que eu queria continuar cantando, mas queria cantar outras coisas, e que uma boa estratégia para chegar em Caruaru e conhecer a classe artística de Caruaru, conhecer os possíveis músicos que iriam me acompanhar, era começando pelo teatro, porque ele também me daria a possibilidade de ser uma cantora de musical, que eu queria muito ser. Então, o teatro me daria todas essas possibilidades, né? E acabou que o teatro me deu muito mais do que isso, porque foi no teatro que eu me reconheci, e me orgulhei, né, da minha negritude, né? Construí uma outra relação com o meu corpo, com a minha pele, com o meu cabelo. Conheci todos os profissionais que foram extremamente fundamentais para a minha base, né, para a minha formação, em como pensar um espetáculo, né, como pensar um show é um espetáculo, um show conta uma história, né? Então o figurino faz parte disso, a luz faz parte disso, os músicos também fazem parte disso, a ordem que a gente escolhe cantar essas músicas também pode nos dar diferentes possibilidades daquilo que a gente verdadeiramente quer comunicar para as pessoas. Então, eu sempre digo para as pessoas que trabalham com música que façam teatro, porque o teatro proporciona uma bagagem que a música, às vezes, não deixa tão evidente, né? E aí comecei cantando música. Você pegou? Acho que Acho que ela travou Gabi o deu sinal uma da internet dela, né? travadinha de leve. Deixa eu só ajudar uns... Eita. Mas, Vanessa, tu queres, talvez... Eu acho que ela saiu, é o tempo dela voltando. Deve se conectar. Mas Já, pode já. também a Elaine falar, porque eu não sou de Caruaru, não, Elaine. Aí, se você quiser Segredo. também, pode começar. Não, tudo bem. Eu estava querendo abrir o espaço para quem já, enfim, geograficamente tá junto. Uhum. Gabi, olha, Gabi Gabi. voltou. Vamos retomar Voltei. Gabi, enquanto vocês Não fazem sei um o que foi que barulho houve. aí depois. Caiu tudo aqui, caiu mesmo, assim. E aí comecei cantando música popular brasileira, né? Mas já tinha um repertório bem específico, bem diferenciado, já tinha não era um repertório autoral, mas tinha essa cara de repertório autoral. Muitas pessoas perguntavam: essas músicas são suas? E eu estava cantando, na verdade, os medalhões da música popular brasileira, né? E aí, enfim, com a vivência, fui entendendo que precisava tornar esse repertório mais autoral, mas sempre trabalhando em música em diversas perspectivas. Então, eu fazia teatro, eu fazia barzinho, eu comecei a dar aula, né, para educação infantil, trabalhar arte e educação, então eu trabalhava musicalização infantil, e também comecei a trabalhar com jingles. Eu tenho mais de 10 anos trabalhando com áudio publicitário também. Então, quando as pessoas me perguntam: você trabalha com música? Aí eu trabalho com o quê? Eu trabalho com música. Mas só trabalha com isso? Eu digo: veja bem, a música me dá diversas possibilidades. Quando a gente pensa em música, a gente não pode pensar só no show. Eu trabalho com música e educação, música e publicidade, música e entretenimento, música e comunicação, música e ativismo. Então, a música me dá de verdade. Aí as pessoas: nossa, é mesmo, quando a gente pensa numa coisa só e tal. Eu disse: não, a música é uma carreira mesmo, assim, né? Possibilita a gente trabalhar em várias frentes, né? Houve um momento no meu trabalho que, agregando tudo isso, eu tive um cansaço e um fator emocional. Eu tive um cansaço muito grande na voz e eu fiquei meses sem voz, assim, de nem falar. Então, eu
precisei ficar afastada de diversas atividades de trabalho, então financeiramente foi bem terrível para mim, só passei com a ajuda de amigos e amigas mesmo, e quando eu consegui recuperar a voz, assim, quando eu entendi que o fator emocional não estava permitindo que o meu tratamento evoluísse, eu comecei a elaborar estratégia para voltar a socializar com as pessoas, porque eu ficava em casa para não correr o risco de ficar falando e forçando a voz, e aí eu fui, enfim, ficando muito isolada e ficando muito triste. E aí o corpo, ele também responde dessas formas. Aí acabava que, sei lá, eu estava meses ali me tratando, nebulizando todos os dias, fazendo exercício vocal várias vezes ao dia. Fiz o exame, não tinha mais nada, assim, estava tudo perfeito no meu aparelho fonador. No entanto, a voz não voltava. Né? Quando a voz voltou, aí eu corri aqui para Garanhuns e reencontrei um amigo que se chama Alexandre Revoredo e disse: eu preciso voltar a cantar, porque esse tempo que eu parei, os bares já não escutam mais o repertório que eu cantava, o sertanejo tomou conta de tudo, e eu não sei por onde começar. As parcerias que eu tinha hoje já não fazem mais sentido, porque foram pessoas que, de certa forma, eu não pude contar quando eu estava doente. Então, assim, eu reavaliei que eram pessoas que não eram mais interessantes, pessoas que, assim, eu tinha muito que agradecer, porque foram fundamentais no meu desenvolvimento enquanto artista, mas que por trás de Gabi da Pele Preta tem Gabriela. Então, Gabriela também precisava ser abraçada e não foi, né? Então, eu precisava de alguém que me abraçasse como um todo. E aí eu reencontrei Revoredo, que era uma pessoa que sempre me agregava nos projetos dele, e fiz a proposta para ele: preciso montar uma banda e tal, queria que tu assumisse essa direção. E a gente está trabalhando junto há uns 3, 4 anos já. Revoredo me entregou a banda dele, assim. Ele é músico também tem um projeto dele, é um super parceiro. Mas em vez da gente montar uma banda diferente com outros músicos e tal, ele disse: ó, a minha banda pode ser a tua banda também. E aí a gente está trabalhando junto, a gente conseguiu estabelecer essa coisa do repertório autoral a partir de parcerias, né, com compositoras e compositores, porque eu componho, mas ainda de forma muito tímida, e ainda não canto as minhas coisas no meu repertório, então a gente foi fazendo esse levantamento de músicas, né, e a gente vem trabalhando e desenvolvendo um trabalho bem sólido, bem bonito, bem conceitual, inclusive dentro do próprio ativismo, porque quando eu fiquei sem voz, eu fiquei avaliando se eu voltasse a cantar, a que serviria essa voz. Então, eu já tinha um envolvimento muito grande com a canção como ferramenta política, por influência do meu pai, que era professor, e que levava essas músicas, né, que confrontaram ali por volta da década de 60, 70, 80, o regime militar. Então, ele ensinava filosofia e levava essas músicas para ensinar em sala de aula e, enfim, estudarem o contexto, a construção literária da canção e tal. Então, eu percebi que muitos anos tinham se passado e aquelas músicas, aqueles artistas ainda eram muito queridos da população. E eu entendi que isso acontecia porque eles tinham uma função social de verdade. E eu sempre dizia, desde criança, que se eu fosse ser artista, era essa artista que eu queria ser. E aí foi nesse momento de reavaliar a parceria, de reavaliar repertório, que eu entendi, já estava muito assídua dentro do movimento feminista, sou da Marcha Mundial das Mulheres, que eu entendi que o repertório também precisava caminhar nesse sentido, porque a música é uma ferramenta muito estratégica para a gente falar de política. A gente, de repente, não vai conseguir falar, sei lá, de racismo com uma facilidade tão grande, mas a gente consegue cantar Tumbeiro, que é uma canção de Revoredo com Fernanda Limão, e que fala da travessia das pessoas pretas até aqui no Brasil e de como a morte se dava sobre esses navios negreiros, né? Então, assim, eu entendendo que a música me dava essa possibilidade, eu entendi que eu não podia me isentar mesmo, porque esse era o momento de eu executar aquele plano que eu alimentava desde a infância, né? E aí é isso. Eu tenho 15 anos de trabalho, mas nunca consegui gravar um disco, porque é um processo super caro. Eu deixei de cantar em barzinho logo depois que eu voltei a cantar, porque eu entendi que a vivência de barzinho me deu várias coisas. Eu, inclusive, consegui construir uma casa.
né? Porque eu priorizei a casa ao disco, porque, enfim, é isso. A gente quer ser artista, mas a gente quer viver bem, né? A gente canta a vida, mas a gente canta o bem viver também. Então, na escolha da casa, eu fiquei sem o disco, né? E tô aí, tipo, tentando, porque isso é caro, né? Estúdio é caro, pagar músico é caro, pensar em comunicação, pensar em identidade visual, tudo isso tem um custo, né? E a gente, né, a classe artística de maneira geral, é muito vulnerável aqui no Brasil, porque a gente não é considerado trabalhador e trabalhadora, né? A gente precisa ficar reafirmando isso o tempo todo. Então, como a gente não é considerado trabalhador e trabalhadora, a gente é empurrado constantemente para uma situação de muita vulnerabilidade. E a pandemia escancarou ainda mais isso, né? Porque a gente conseguiu aí a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que se estabeleceu a partir do Fundo Nacional de Cultura, que foi uma coisa que, enfim, se construiu ali quando a gente tinha o Ministério da Cultura, hoje não tem mais, né? E aí essa verba é nossa, né? Foi gerada a partir do nosso trabalho. No entanto, assim, a lei foi aprovada no meio de 2020, a gente foi acessar esses recursos agora, final de 2020, começo de 2021. Isso era considerado um prêmio, né, que era, na realidade, para a gente desenvolver os nossos projetos, mas também ficar com algum fundo, porque a gente ficou um ano sem trabalhar e a gente não tem perspectiva do que vai acontecer. E muita gente, por entender que precisava investir num material interessante, acabou investindo grande parte desse dinheiro. E aí tem uma coisa, que inicialmente a gente achava que não haveria abatimento fiscal, né? A gente não pagaria imposto, e várias pessoas receberam seus valores, né, que foram aprovados, com desconto, né, de imposto fiscal mesmo. E agora, tipo, quem acessou auxílio emergencial, algumas pessoas estão sendo cobradas a devolver porque receberam o auxílio da Lei Aldir Blanc. Mas, assim, o auxílio que eu recebi me permitiu pagar um cachê massa para os meus músicos, para o meu técnico de luz, para o meu técnico de som, me permitiu pensar num figurino legal, né? Me permitiu convidar mulheres para participarem do meu projeto e pagar todo mundo bem, porque a gente passou muito tempo sem trabalhar, muito tempo vulnerabilizado, e a Lei Aldir Blanc é sobre isso, né? E aí, de repente, eu vou ter que tirar ali de um dinheiro que eu já não tenho mais para repor esse auxílio emergencial para o governo, assim. Então, quer dizer, uma confusão muito grande, a gente está sempre... Enfim, os direitos existem, mas não, eles existem muito mais no papel, mas não são garantidos a nós. Então, é isso, assim, quando a gente pensa que a classe artística está vulnerabilizada, a gente precisa pensar nas categorias que mantêm também a arte viva, né? Então, não é só Gabi, é a banda de Gabi, é a assessoria de Gabi, são os técnicos que tornam possível aquele show bonito que vocês acompanham aí nos teatros, e tem muita gente que está um ano vivendo de doação, né, de cesta básica, né, tem muita gente que está procurando coletivo para pagar a conta de luz, a internet, sabe? Então, assim, eu, como consegui ficar aí um ano trabalhando em escola, então eu tive o meu salário, não precisei, mas isso não me isenta de entender que eu tenho um compromisso com a minha categoria e que conversando estar aqui conversando sobre o meu trabalho e não falar sobre isso é me isentar, né? E eu verdadeiramente não vou fazer isso porque eu sei que pouquíssimas pessoas sabem disso e é importante que a gente coloque essas coisas aqui, porque a gente precisa que a sociedade civil entenda que o nosso trabalho é importante. Tipo, ninguém teria conseguido manter a saúde sem os shows, sem os espetáculos, né? Durante esse um ano de pandemia, a gente está fisicamente doente e mentalmente a gente não está pior porque a arte não parou, né? A gente deu um jeito aí, né? Mas, assim, enquanto profissionais dentro de uma estrutura que era minimamente razoável, que era o que a gente acessava, a gente foi, de fato, como acho que foi Bia que colocou aqui, os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, né? E entendendo como o funcionamento dessa pandemia tem se dado aqui no Brasil, a gente não tem perspectiva nenhuma, né? Então, é isso, a gente está aqui colocando propósito nessa arte, colocando essa arte em função, né, a serviço da sociedade, né, seja qual for o aspecto, né, social,
profissional dentro da educação, dentro do entretenimento, dentro da comunicação, inclusive como direito humano, né? Mas a gente não tem sido visto como categoria de trabalhadores e trabalhadoras que também precisam acessar direitos. Então, isso é muito grave, né? No entanto, nós estamos aqui porque a gente não consegue viver sem isso, né? E o que a gente tem feito é se organizado em coletivos. Hoje eu sou parte da RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores Técnicos e Artistas do interior de Pernambuco, né? E a gente tem conseguido confrontar algumas coisas da estrutura que está posta. Por exemplo, como o Fucultura, que é um edital, né, que fomenta as atividades culturais aqui no Estado, como o Fucultura, durante tantos anos, viu de maneira desigual os artistas do interior, sabe? Então, a gente está correndo, inclusive, atrás de uma reparação histórica, entendendo que a Lei Aldir Blanc, da maneira como esse edital chegou, foi muito mais democrático, muito mais inclusivo, e que o Fucultura precisa também rever o seu modelo de funcionamento, para que a gente também possa acessar de maneira mais justa, assim como os artistas da capital acessam, né? Então, é isso. Eu acho que eu consegui fazer um super resumo aí. Espero não ter tomado muito tempo. Também estou à disposição para perguntas depois. Muito Obrigada. massa, Gabi. Super obrigada por compartilhar a tua trajetória e já trazendo para a gente muito desse contexto também, né, de como as trajetórias se conectam, né, com a estrutura, com a maneira como o sistema opera, e que é a nossa ideia também de a gente voltar, né, um pouco para essa conversa, de pensar hoje os impactos também desse contexto que a gente está vivendo, né, da pandemia, né, dos cortes, da mudança de projeto que está, né, sendo implementada no nosso país. Então, a gente pensar um pouco disso e pensar esse lugar também da gente como mulheres nesse processo, né? Então, a ideia é a gente seguir essa conversa assim, né, começando mesmo a partir dessa trajetória de vocês, para ir localizando essas muitas questões, né, que rodeiam essa ideia e essa prática, essa construção da economia criativa. Eu vou passar agora sim para a Elaine. Obrigada, Elaine, por, né, trazer, priorizar também as mulheres, né, de Caruaru, do Agreste aqui na fala, mas agora eu passo para ti, para a gente continuar, e na sequência, Vanessinha. Obrigada a todo mundo, obrigada Armazém da Criatividade, Manu, e é um prazer reencontrar vocês. Vou tentar ser breve aqui, porque o tempo passa muito rápido. Eu sou Elaine Biona, eu sou jornalista de formação, mas já tem 13 anos que eu sou formada, mas trabalhei como gestora cultural aí em Recife, né? Com os artistas, com os compositores, as compositoras. Sou muito fã da música, consumidora de música desde sempre, e comecei a conhecer o que é a indústria da música, e, de repente, já há 3 anos, eu me deparei com o que é economia criativa, o que é indústrias criativas, e tem muito a ver com tudo que todas falaram aí, da questão desde o patrimônio, da história de vida da Nicinha, da história de trabalho e de luta para sobreviver de Gabi, né? E até a minha também, de como a gente conseguir pagar as contas da gente no fim do mês, trabalhando com o talento da gente, com o que a gente gosta de fazer, com a arte, cultura e criatividade. E é fato que hoje a gente está num momento extremamente distinto do que a gente, que é da comunicação, por exemplo, estudava, com as indústrias culturais e as indústrias de massa da década de 40, os livros de Adorno, que via as cidades industriais e o que era a cultura de massa. E hoje a gente já parte para um novo paradigma, um novo tipo de realidade, onde a gente já fala de economia criativa. E cada um aqui, a Gabi, a mestre Nicinha, as pessoas que passam pelo Armazém da Criatividade, cada realizador das indústrias culturais e criativas são agentes de câmbio da sociedade, inclusive aportando com seu próprio talento. E isso eu pude deparar agora que, assim, eu hoje estou em Santiago do Chile, por isso que vocês viram o pôr do sol aqui atrás de mim, que ainda está de dia, ainda não amanheceu. E eu pude ter acesso enfim, a pessoas que já estão também trabalhando com esse desenvolvimento do que é economia criativa, e pensar o quanto a gente pode melhorar a condição de trabalho de cada realizador criativo que está na área da cultura e da arte. E que a tendência mais para o futuro é que a gente
nós somos os agentes de câmbio, que diz, né, que a gente chama. E a Unesco, inclusive, esse ano declarou 2021 como o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Então, assim, é muito pertinente esse diálogo que vocês estão fazendo para entender que uma pessoa como o mestre Nicinha e como a Gabi da Pele Preta podem e devem ser valorizadas pelo trabalho que aportam. E que esse trabalho, a gente tem que... É toda uma mudança estrutural que deve acontecer, desde da gestão de Estado, desde o setor privado, a sociedade, as universidades. E eu acho que, desculpa, Manu, mais que falar de mim, quem eu sou, nós somos essas pessoas que precisam ser valorizadas e que a gente já conhece o impacto que é, socialmente falando, economicamente falando, ambientalmente falando, que é um artista, que é um gestor cultural, que é um produtor cultural. Eu vou encerrar aqui para a gente continuar falando e respondendo as perguntas, mas eu queria mostrar para vocês só uma fotinha que eu trouxe. Deixa eu ver se eu consigo... Desculpa aqui. Achei. Eu vou fechar minha apresentação só mostrando essa estrela que a gente chama de estrela radial. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma mão assim apontando para você, mas não é o tio Sam, não. É você, o agente de câmbio, o criador, o artista, o produtor cultural, que está no centro. Hoje ele é protagonista. O produtor de conteúdo, a cantora como a Gabi, a artesã como Nicinha, o pintor, o artista. A gente é protagonista de uma nova estrutura de sociedade que está consumindo, que está vivenciando, tendo experiências com conteúdos que têm a ver totalmente com a economia criativa. E essa estrela fala um pouco do que são a forma de rentabilizar ou a forma de ter um retorno financeiro, uma valorização econômica do trabalho de cada uma, que, no mínimo, a gente encontra aí 5 formas que podem se desdobrar em outras 3 formas, mas que estruturalmente e culturalmente a gente só está pegado nesse aqui de baixo da esquerda, que é o subsídio, que culturalmente na América Latina a cultura está muito subsidiada pelos fundos mais públicos, né, pelo aporte do Estado, mas se a gente pensar que o ambiente, se dialogar entre a iniciativa privada, as universidades, o Estado e o público como audiência, como consumidor individual, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, a gente consegue mais de 15 formas de gerar retorno financeiro para esses realizadores e criativos. Então, eu queria só fechar com isso. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso. Obrigada a todo mundo. Márcia, Elaine, muito obrigada. A gente pode, vai sim falar mais, né, sobre isso. Sim, essa é a ideia de ter vocês aqui hoje mesmo, com esses olhares, experiências tão, né, ricas para a gente pensar mesmo juntas estratégias. E a ideia também da gente aqui do Armazém é que todas essas conversas, né, esses diálogos que a gente tem feito, né, com diferentes atores e atrizes locais, né, essa conversa que a gente está fazendo com vocês e com tantas outras pessoas também, nos sirva para nos orientar, né, nos programas, nas ações que a gente vai tocando, para que a gente construa junto, né, de forma mais efetiva possível, para que a gente pense em programas e ações que gerem, de fato, impacto na nossa região, de acordo com aquilo, né, que é preciso, que é necessário no nosso contexto. Então, eu vou passar essa bola aí para fechar esse primeiro round com Vanessa, maravilhosa, que eu também sempre adoro ouvir e aprendo muito. Boa noite. Primeiro, né, só agradecer por estar aqui hoje. É muito massa, assim, estar podendo compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência com mulheres com jornadas tão incríveis, e realmente é muito bom escutar cada uma. Então, vamos lá, né? Eu tenho 34 anos, eu tenho um filho chamado Caetano, de 4 anos de idade. Eu sou da Zona Mata Norte, né, daqui de Pernambuco. Eu nasci no anexo de Timbaúba, tem Timbaúba, e tem uma usina lá chamada Usina Cruangi. Aí na usina Cruangi tem um engenho que se chamava Engenho Jacaré, que não existe mais. E eu nasci lá e morei um bom tempo da minha vida, e estou aqui em Recife faz 21 anos. E aí aqui, né, eu me formei em letras, aí fiz uma especialização em gestão de programas e projetos sociais, e depois um mestrado em Educação, Culturas e Identidades, né, que é um mestrado da Fundação Joaquim Nabuco com a Rural.
Penso em fazer o doutorado, mas ainda não tenho coragem. Quem sabe, eu quero estudar muito na UFBA, né? Lá, quero estar em Salvador, é um programa que tem, né? Sociedade e Cultura, mas deixa o Caetano crescer mais, deixa as coisas se organizarem mais. E aí, quem sabe, né? Eu enfrento esse doutorado, né? E aí eu sou professora, eu trabalho como professora, a maior parte é como autônoma, eu acompanho o letramento, né, de vários alunos e alunas com deficiência, de forma particular, né, as aulas são domicílio, e aí agora algumas estão online, mas nem sempre é possível, sabe, não funciona online, então eu estou nessa luta mesmo, assim, me arriscando na pandemia, saindo de casa, de bike, para evitar pegar Uber e quase toda empacotada, mas enfim, né, passar a manhã lá de máscara, mas não dá para deixar, sabe, assim, eles na mão, porque já no ano passado eles deixaram de ter aula, uma aluna também, foi bem difícil, sabe? E aí é isso, eu também dou aula numa faculdade particular, para um curso de pedagogia, minhas alunas, a maioria está aqui, eu fico muito feliz que eu sou essa professora mesmo, que me apego. E também trabalho na área de projetos culturais. A maior parte dos meus trabalhos é na área de acessibilidade. Trabalho muito com acessibilidade estética, porque a ideia é muito de formação de público com pessoas com deficiência. E aí, como a maior parte dos projetos estão voltados para a área de arte, né, a gente tenta ver uma acessibilidade que seja funcional, né, que atenda às particularidades do público, mas como a gente também você consiga dialogar com a linguagem da arte, né, que vai para além de uma interpretação em libras, uma audiodescrição, e tantos outros serviços e tecnologias na área de acessibilidade. Então, é muito louco, assim, porque às vezes as pessoas acham que eu estou querendo garantir um lugarzinho no céu, que eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa boa você, né? Faz o bem. E nem sempre eu sou uma pessoa boa que faz o bem. E nem sei se sou tão caridosa como eu gostaria de ser. E aí é muito complicado para você mostrar que existe um profissionalismo, sabe? Que não... As pessoas com deficiência não precisam de mim, sou eu que preciso contratar profissionais com deficiência para trabalhar nos projetos, porque eu não sei fazer muita coisa. E aí sempre tem esses ruídos, né? Assim, que as pessoas realmente acabam confundindo um pouco o seu trabalho com a ideia de caridade. E aí é bem complicado assim, mostrar que a gente não faz, não é nada contra quem faz caridade. Eu acho que a gente também precisa, infelizmente, como a sociedade não garante direitos, né? A gente também precisa da caridade, mas não é esse o objetivo do trabalho, né? E que a gente tem um monte de contas para pagar, um monte de dificuldades. Eu trabalho muito com mulheres, né? Mulheres com e sem deficiência. E aí muitas mães, e a gente às vezes tem que se ajudar mesmo, assim, que a gente dá uma demanda de trabalho, que conhece a pessoa e sabe que ela vai ter trabalho, assim, que está com a filha, sozinha, com o filho nessa pandemia. Então, vamos se ajudar, amiga, vem, traz para cá, fica aqui com o Caetano. E tem todo esse corre, né? Tipo, de tentar fazer essa rede, que eu não sei se seria uma economia criativa, economia solidária. Realmente, assim, eu nem sabia que eu fazia economia criativa, eu fiquei sabendo um dia desse, porque eu nunca tinha parado para processar nos conceitos do meu trabalho, né? É tanta correria que você vai fazendo as coisas. E aí, uma vez eu conversando com um amigo, ele fez, não, Vanessa, você faz economia criativa. Eu faço economia criativa, que chique, eu não sabia, mas aí ele me explicou. Aí eu comecei a ler um pouco, realmente, eu faço economia criativa. E eu estou também num grande desafio nesse momento, né, porque eu trabalho muito com editais, né, tipo, essas dificuldades que Gabi colocou aí, né, de cultura, esse respiro que foi a Lei Aldir Blanc, né, que é um direito. Aí tem outros editais municipais, estaduais, federais, em que tudo que é edital eu estou escrevendo, é uma alegria quando o projeto é aprovado, outra alegria quando o dinheiro sai, né? E muitas coisas, a sensação melhor de que você destinar esse dinheiro para o coletivo que está fazendo parte do projeto, e também para você, né? Para você pagar suas contas e tal. Mas eu estou tendo um desafio também que eu quero agora crescer mais, assim, num perfil mais profissional. Então, vou abrir minha empresa agora, né? O nome Fantasia Feva, que vem da ideia que eu estou sempre fervendo de ideias, segundo algumas amigas. E aí eu quero trabalhar realmente com acessibilidade em projetos culturais, embora tenha alguns projetos que eu faço que não é assim. Tem a acessibilidade, mas o foco não é a acessibilidade.
E aí eu quero focar direitinho, assim, porque eu quero trabalhar com consultoria, com cursos, fazer mais coisas, assim, de uma forma que eu consiga também, né, movimentar o dinheiro, não só dependendo dos editais, mas também uma maneira que seja mais autossustentável e tal. E aí essa pandemia, claro que uma pandemia nunca é bom, né? Mas ninguém quer viver uma pandemia e nem ela mas você acaba tendo que processar de um outro modo, né? Viver de uma outra forma que você não sabia. E eu tive que adaptar muitos projetos, porque a maior parte dos meus projetos, por exemplo, se a gente trabalha com um público cego, muitas vezes tem um material tátil. Tinha uma oficina que a gente fazia, que era a voz da dança, que tinha muito contato corporal. E aí, numa pandemia, fica muito complicado, né? Esse material tátil, que é coletivo, todo mundo lá coloca da mão e tal, não dá para ser presencial. E a gente teve que mudar a nossa forma de trabalhar, né? Para esse modelo remoto, online. Então, por isso tem um projeto que a gente tem, que se chama A Voz da Negritude, que é um projeto que a gente tenta trabalhar as identidades, né, da negritude de crianças cegas, negras. E também crianças que não são negras, mas que possa ter o reconhecimento, né, e a valorização da estética, da cultura, enfim, do povo negro. E nesse projeto, né, tem muitas pessoas com deficiência negras, né, que participam, outras pessoas sem deficiência também. A gente fez o projeto por um coletivo que a gente tem, chamado Fotocante, que inicialmente é um coletivo pensado em fotografia, né, para todo mundo ver, incluindo pessoas cegas e com baixa visão. E aí esse projeto a gente não tem como executar, na verdade, a pandemia, porque ele exige toque, ele exige que seja presencial, tem um material tátil. Então a gente adaptou para a gente fazer um audiolivro. E aí a gente está fazendo um audiolivro da escritora Inaldete Andrade, né, que é A Barriguda, que é um baobá. Aí, no início, vem aquela frustração, porque você, né, está com aquela ideia fixa daquele projeto que foi aprovado, que você tentou fazer, mas aí, quando vê que não, você tem que adaptar. Isso é muito bom. Eita, tem alguém aqui no chat que falou... Eu vou terminar, minha gente, pelo amor de Deus, me falou muito. Marília, né, falou que... Eu tenho amiga com Laís. Laís minha gente, meu Deus do céu, a gente é amigas da faculdade e trabalhamos juntas em vários projetos. Marília, ela... justamente, ela também tem uma filhinha, eu também tenho um filhinho, e às vezes a gente muito corre, assim, Laís às vezes faz muitos trabalhos ao mesmo tempo, e aí eu já disse a ela, amiga, eu sei que a gente está na pandemia, eu sei que não é para manter o isolamento, mas assim, não vai se sobrecarregar, né? O companheiro dela está em outro estado, você está sozinha aí com Luna, deixa que ela com Caetano, a gente dá um jeito, a gente fica de máscara, a gente não vai, né, enlouquecer também, porque dá muito trabalho, realmente, ser mãe, ser produtora, viu? Ave Maria. E aí é isso, né? Tem isso, né? E outra coisa que eu venho tentando também é o seguinte, né? Dentro dos projetos, existe uma parte muito burocrática, né? De prestação de contas, quando a gente trabalha para editais. E aí, por exemplo, a gente fez a gravação de um programa, né? Que se chama Conexão Eficiente, que é um programa que é uma jornalista com deficiência, Natália Rosa, e ela faz entrevista com várias pessoas com deficiência para falar sobre diferentes temas, né? A gente diz que é um programa de acessibilidade para além de rampa e corrimão, né? Mas mostrando as diferentes narrativas humanas, né? Que as pessoas com deficiência, elas viciam, enfim, experimentam a vida. E aí, nesse projeto, na gravação, a gente precisava de almoço. E aí você fica, né, nossa, poxa, eu não vou pegar um almoço de um restaurante, uma galera que já está aí consolidada, que vai passar nota, né? Enquanto eu tenho aqui embaixo 2 senhoras pretas periféricas que tem um cantinho que faz um almoço maravilhoso e que alimentaria super bem a equipe. E aí você fica enlouquecida, né? Como é que eu vou fazer isso? Você precisa de nota, você precisa prestar conta. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, né? Mas a gente dá um jeito. Enfim, depois vocês cortam qualquer coisa, essa parte aí. Mas a gente consigo uma nota contra a pessoa e tipo, paga o imposto, aí coloca outra pessoa, e a gente vai tentando ver, né? Porque se valorizar, né? Assim, a nossa rede, né? A gente tem que tentar, né? Assim, conectar essa rede e se ajudar, porque no momento difícil, como a gente vem enfrentando, né? Com tudo isso, a gente tem que se ajudar, porque as pessoas realmente estão numa situação muito mais difícil, né? Essa pandemia veio para, assim, escancarar ainda mais, né, os problemas das desigualdades sociais, e essas desigualdades que têm endereço, que têm cor, né, que têm gênero também, tem tantas
questões envolvidas. E é isso, acho que eu... Vamos abrir para as perguntas, né? Senão o tempo passa aqui e o povo está falando. Excelente, gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos vocês, assim, porque começar já com tudo isso que vocês trazem, eu só penso, né, o quanto o mundo precisa ouvir vocês, ouvir mulheres como vocês, e como a gente tem muito mesmo para aprender e trocar. E eu queria aproveitar, vocês trouxeram vários elementos dentro desse mundo do trabalho que vocês fazem, dessa trajetória, muitos elementos desse contexto que a gente está vivendo, né? Que é um contexto extremamente desafiador. E aí eu queria pensar, vocês falaram um pouco dos desafios, né? Quais são as estratégias que vocês têm utilizado, né? Em termos de sustentabilidade do trabalho, né? Em termos também do processo de formação, porque eu sei que isso está exigindo, né, de todo mundo, né, um processo, né, de reinvenção, de adaptação. Então, se vocês puderem contar um pouquinho, o que é que vocês têm feito, né, tentando pensar essa dimensão da sustentabilidade do trabalho de vocês e também de formação nesse processo. Alguém quer começar? Alguma das 4 quer se oferecer para começar, ou eu vou sugerindo assim, no aleatório? Ai, quem vai, minha gente? Ai, Nicinha. Bora, Nicinha, conta aí pra gente. Olhe, a gente está vivendo realmente uma época meia turbulenta. Vai passar porque a gente somos filhos de Deus e somos fortes, né? A mulher é uma classe tão forte que até ela gera filha, é claro, e botar um filho no mundo já prova tudo a fortaleza da mulher, né? Nós como mulher aqui do Moura, eu com minhas colegas, vimos a necessidade da mulher mostrar o seu trabalho e mostrar o que faz. Porque, assim, ter também um reconhecimento do que faz. Aqui no Alto Moura, só se fala em mestre, não se fala em mestra. É algumas que têm. Com merecimento, é claro, mas tem muitas mestras no Alto Moura. E por a gente trabalhar sempre na parte de trás da casa, eu sempre digo, a gente somos artesã, a gente somos mãe, somos professora, que tem que ensinar o dever de casa do filho quando chega à escola, a gente somos tudo, a gente dá conta de tudo. Mas chegou a hora, minha gente, da gente mostrar o nosso trabalho, da gente mostrar o que nós faz, criar e mostrar. Fundamos um grupo de mulheres chamado Flor do Barro, do qual eu tenho muito orgulho de participar e também ter como madrinha também a grande Flor, que a gente diz que ela é uma Flor, Amélia Campelo. E através desse grupo e do apoio da Fundarte, de Amélia, de todos, a gente sempre faz exposição pelo meio do mundo, fazia, né? Agora, se Deus quiser, vamos fazer online. A gente fazia exposição, a gente participamos de uma exposição muito bonita que ela conseguiu para a gente na Torre Malakoff, aí no Recife, que nome chique, eu até sei dizer, viu? Torre Malakoff. Então, foi de uma extraordinário, porque deu uma visibilidade muito grande ao nosso trabalho e nós mulheres. Esse grupo da gente já foi premiado com uma premiação de Ariane Suassuna, do projeto Ariane Suassuna, Selma do Coco, agora com a lei fomos contemplados também com a lei Aldir Blanc, fomos contemplados, falta só receber ainda, mas já foi aceito em grupo com o Belmiro Gouveia, e a gente vai sempre inovando por isso, porque nós temos a necessidade de inovar, de mostrar, de fazer o seguinte, de ter alguém que nos apoie de uma forma ou de outra, do Estado, do município, porque entre si a gente trabalha sempre coletivo, e eu sempre digo, gente, dando as mãos, segurando na mão do outro, a gente vence tudo. A gente só precisa botar o pé no primeiro degrau, para poder a gente subir a escada, conseguir subir a escada. Porque se a gente temos um apoio também financeiro, em divulgação, financeiro, vamos escoar mais a nossa arte. O nosso trabalho é um trabalho de bairro, é um trabalho pesado. Para vender online fica difícil, porque tem como transportar. Nós também botamos peça no Centro de Artesanato de Recife,
é uma grande ajuda também para os artesãos do Alto Moura, mas nós precisamos de mais, de mostrar e vender o nosso trabalho para poder a gente se sustentar, porque a gente compramos a lenha, compramos tudo que eu já falei. E se nós tivéssemos uma forma de uma ajuda financeira, ou vinda do Estado, do município, um tipo de um rodízio que a gente pudesse, um canto a mais para a gente vender nossa arte, forma de divulgação também mais. Então, para a gente, seria bom, muito bom. E com esse grupo, a gente já tem conseguido muitas coisas, ser vista. Nós agora conseguimos, a prefeitura fez a Casa da Mulher Artesã aqui no Alto Moura, concluiu, e é uma casa que é para todas as artesãs do Alto Moura, da cidade, todas as artesãs. A gente vai ter o prazer, a gente, com a direção do Grupo Flor do Barro, a gente vai ter o prazer de receber todas as artesãs, as artes e as artesãs. Só que é o seguinte, agora está parado, está tudo parado, está fechado, lá só tem o vigia. A gente vai só para a manutenção da casa. Mas é isso, a gente precisa muito do apoio, de estar juntas com todas as ajudas das mulheres, do poder público, de todos, para que a gente possa escoar mais o nosso trabalho, criando, inovando. Se não pode vender a peça grande, a gente faz a peça pequena. Se não está vendendo a boneca, a gente faz o vaso. Se o vaso também não está vendendo, vamos fazer outra coisa para vender. Sempre a biojoia, que a gente tem tido sempre umas aulas, porque é um sonho também nosso de desenvolver a biojoia, a joia de barro, para vendermos. A Fenearte, que também é uma coisa muito boa, está sendo difícil para se conseguir também, porque o preço é alto para a gente expor o nosso trabalho lá. É um canto que se vende muito. A gente também, o Flor do Barro, já participou do FIG de Garanhuns, Festival de Inverno, e sempre eu sempre digo, a gente não pode deixar passar nada, nenhuma beirinha sequer, porque aquilo tudo que vem de boa vontade, a gente tem que transformar em mais boa vontade ainda, que é para a gente conseguir se manter. E se manter, a gente não precisa de tanto. A gente precisa de muita saúde para trabalhar e também de apoio financeiro, principalmente, porque é o que se gera, né, para a sobrevivência, mas a gente precisa disso, de todos os órgãos que puder ajudar o Alto do Moura, a comunidade, em divulgação, os universitários do UFPE, tudo divulga também nosso trabalho. A gente precisa disso. Obrigada. Excelente, Nicinha, muitíssimo obrigada. Muita coisa aí para a gente pensar, né, e aprender e articular a partir dessas muitas, né, lições que você traz aí para a gente. E pensar, a gente, aqui eu estou falando também desse lugar, né, do Armazém da Criatividade, de como, né, a gente pode fortalecer isso através, né, desses programas que a gente toca, de fortalecer, né, esse espaço do digital que acaba ganhando, né, um lugar central nesse momento de distanciamento. Como é que a gente pensa nessa vitrine virtual, esse lugar de vendas? Então, vamos conversar muito aí para a gente pensar, né, se aproximar, trocar essa ideia com a Flor do Barro, para a gente pensar estratégias juntas. E adiantando isso para vocês, que a gente está tocando nesse programa voltado ao fortalecimento de empreendimentos de mulheres, né? Então, a ideia, a gente vai ter uma série de qualificações, de mentorias, de pensar estratégias de como conectar também essas mulheres com esses espaços de mercado. Então, vamos trocar muita figura e construir isso juntas aí ao longo desse ano e para frente, né? E aí, todas vocês, a gente conta aí com essas parcerias. Eu tenho conversado muito com a Elaine, com Laura, que está aqui assistindo a gente, com Neuma, tem um monte de parceira aqui que já está junta com a gente, né, nesse processo, e a ideia é a gente ir, né, construindo juntas mesmo essas estratégias. Simbora. E agora, para quem eu passo? Vocês que mandam mesmo, minha gente. Quem quer falar aí? Vamos seguir a ordem, então? Começou com Nicinha, depois fui eu. Simbora, Gabi.
Então, inicialmente, né, a gente ficou todo mundo meio perdido. Acho que continuamos perdidos, inclusive, porque a estratégia que se deu com muita força, né, no começo da pandemia foram as lives, né? Então se pensou em live de tudo que é formato, né? Live tá dando uma travadinha minha internet, né? A gente te ouve Tá rolando? perfeito. Tá tranquilo aqui. Tá bom, tá bom. Então a gente pensou nas lives, né? Então as lives primeiro eram lives mais caseiras, né? E as pessoas chegavam junto, assistiam, né? Tinha um volume muito grande de coisa, e aí se pensou como monetizar isso, né? Como fazer isso gerar lucro. Então, as lives começaram a mudar de formato. No próprio Zoom, né, havia muitas lives, né? Tinha aqui em Recife tinha um projeto chamado, acho que ainda tem, né, mas não sei como é que está caminhando agora, a Agora Sonora, que era um projeto que um artista ia para fazer seu show, e a Ágora fazia toda essa parte de divulgação e de contato com as pessoas que queriam assistir, e a contribuição mínima era a partir de R$ 20. Então, teve muita gente que segurou muito a onda assim, durante muitos meses, fazendo shows pela Ágora Sonora, né? Aí depois a gente descobriu um jeito também de fazer isso pelo YouTube, ou fazer nós mesmos diretamente pelo Zoom, né? Mas aí, tipo, os grandes artistas que tem no sentido dos artistas que têm um poder aquisitivo muito maior, né, que tem um aparato da indústria mesmo muito maior, né, começaram a fazer lives gigantescas. E aí a gente também teve que, dentro da nossa possibilidade, acompanhar um pouco disso, né? Então a gente já começou a tipo, fazer investimento em equipamento, investir numa internet melhor também, porque a internet também tinha que colaborar nesse sentido, né? E aí, assim, mas aí a gente já começa a observar diversas coisas, né? Nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem condição de trocar por uma internet boa, nem todo mundo tem um aparelho tecnológico de computador, celular bom, né? Que possibilite uma transmissão de imagem boa, enfim. Então, a gente já vê que é bem excludente, né? E principalmente se a gente pensar do ponto de vista das mulheres, que são, enfim, a maioria, né? Arrimos de família, que carregam aí a jornada das tarefas. Eita, Gabi, tu ficasse sem áudio. Foi sem querer. Pronto. Então, assim, tipo, do ponto de vista das mulheres, isso já é bem difícil. E aí, se a gente for avaliar, é como a Vanessa falou, né? Tem classe, tem cor e tem gênero, né? Então, a gente sabe, na verdade, quem acabou ficando mais excluída mesmo desse processo, né? Aí acabou que, mesmo assim, mesmo quem conseguiu fazer lives, o tempo foi passando e essa estratégia foi perdendo força, porque era muita live, assim, tinha dia que eu entrava só para contar quantas bolinhas tinha no Instagram, assim, né? E, tipo, às vezes tinha 30 lives rolando. Então, por mais que as pessoas quisessem ver, acompanhar o máximo que pudessem, não tinha como mesmo, né? Então, acabou que a gente perdeu muito força mesmo no sentido dessa ferramenta. Surgiram alguns editais, né? A própria Lei Aldir Blanc também dialoga com isso, mas aí edital também assim não é uma coisa que todo mundo acessa. É incrível, é importante que aconteça, mas também não é uma coisa que todo mundo tenha condição de acessar. Aí veio o auxílio emergencial, né? Tanto o do governo federal como via Lei Aldir Blanc também, né? Eu, como trabalhava na escola, então eu corria atrás para garantir a minha vaga lá na escola, como trabalhadora, assim, para eu poder ter o meu salário. Fiquei na escola até agora, fevereiro, né? Depois eu entreguei, porque eu também comecei a reavaliar várias coisas, tipo, estou aqui, estou com 35 anos, a gente está vivendo uma pandemia, a gente está perdendo muita gente, tipo, daqui a pouco eu estou com 40, 50 anos, tipo, eu vou ter coragem de sair, sabe? Então, eu também avaliei que algumas coragens eu preciso ter agora, enquanto meu corpo também tem condição de responder por isso, né? Do ponto de vista de juventude mesmo, assim. Então, agora eu não estou mais na escola, porque durante a pandemia, quando a gente conseguiu ali alguns momentos de folga, então, eu fui para São Paulo para estudar áudio com uma companheira lá, uma amiga, né, para
entender como eu poderia, por exemplo, produzir vocal de jingle em casa, como eu poderia produzir locução para alguns programas em casa, como eu poderia gravar coro para o disco dos meus amigos em casa, né? Eu ainda não consegui avançar muito nesse processo de estudo, mas indo para São Paulo eu consegui participar de clipes de amigos que a gente conseguiu, enfim, dentro de algum protocolo de segurança, gravar, né? E conseguir colocar coro mesmo em discos de amigos, conseguir produzir uma amiga que queria gravar uma música e era muito verdinha no processo. Tu me dirige no estúdio, eu dirijo, fui para lá, dirigi também o processo dela, né? E com esse processo da Lei Aldir Blanc, além de executar o meu projeto, eu também tive a possibilidade de colaborar com outros projetos. Então, eu tanto paguei cachê para muita gente, como também recebi cachê de muita gente, né? E aí, enfim, é isso. Tenho guardado que posso, quando eu consigo mobilizar as pessoas, eu escolho mobilizar, porque eu entendo que a gente precisa, se a gente não andar junto nesse momento, a gente vai perder muita gente, inclusive a gente... É isso, o que tem de profissional aí, vendendo seus equipamentos, vendendo instrumento para poder sobreviver e tal. Então, se a gente tem a oportunidade de executar um projeto, que a gente pode trazer gente para que, pelo menos esse mês, ele não precisa vender o violão dele, para que, pelo menos esse mês, ela não precise vender o gravador dela e tal. Então, é importante que a gente faça mesmo, né? E é isso, assim, pressionar também, assim, através da RIPA, né, os órgãos públicos, as iniciativas públicas, para que possam olhar para a gente com um olhar que a gente merece, né, enquanto classe trabalhadora também, assim. Alguns editais surgiram, privados também, né, Itaú Cultural, SESC, o que a gente conseguiu acessar, a gente acessou e tal, mas é isso, assim, eu entendo que olhar para o lado, né, ver a nossa colega, né, entender como é que ela pode contribuir, numa produção, numa assessoria, fazendo um cartaz, sabe, gravando uma trilha para a gente. No começo da pandemia, tipo, eu paguei para um amigo sanfoneiro porque eu queria fazer uma live no Dia dos Namorados, e eu não toco, eu toco violão bem pouco, assim, nada que consiga me dar uma qualidade massa, assim, de conteúdo para eu segurar uma live de 1 hora. E aí eu, Julinho, faz aí, tipo, 12 músicas para mim, mandei o repertório para ele. Julinho gravou as 12 músicas, mandou para mim por WhatsApp. Eu botava meu celular numa caixinha e tal, e ficava ali no computador e cantava meio com playback, assim. E fui lá e, tipo, paguei um cachê para Julinho, porque se Julinho tivesse me acompanhando ao vivo, ele ia receber um cachê, né? Então, é isso, assim, a gente foi meio que dando um jeito mesmo, né? E, além disso, para além das iniciativas de trabalho em si, né? Mesmo dessas que a gente remunera também, as possibilidades de troca, teve coisa que eu não recebi, mas se eu tinha para dar, por que não? Nesse contexto que está todo mundo precisando, né? Se eu posso contribuir para o trabalho da minha companheira ficar melhor e ele ser mais bem quisto no mercado e assim melhor remunerado, por que não fazer isso também? E é isso, assim, as estratégias são muitas, hoje elas servem, amanhã elas já não servem mais, então a gente meio que está assim, reinventando, tipo, a gente achava que o fechamento ia durar 3 meses, né? De repente era dezembro, né? E agora, tipo, se a gente conseguir ter carnaval no ano que vem, já é uma perspectiva super otimista, né? E que talvez não role, porque a previsão é pessimista mesmo, não é a gente que é pessimista, é a conjuntura que né? Então, é isso, a gente está se reinventando, passar essa efervescência de Lei Aldir Blanc, a gente não sabe o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, a gente entende que a gente vai dar um jeito, assim, mas o que eu torço é que cada vez menos pessoas precisem abrir mão das suas ferramentas de trabalho e do seu sonho de viver daquilo que gosta, né, da arte e tal, e de contribuir também para que outras pessoas sejam mais felizes, né? A gente consome arte o tempo todo, quando a gente liga a TV, quando a gente liga o rádio, né? Quando a gente, sabe, sei lá, eu tenho uma abraçadeira de Nicinha em casa que ganhei de uma amiga, então, tipo, quando eu olho para a abraçadeira de Nicinha e entendo tudo que ela representa e lembro da minha amiga que me deu de presente, é arte também,
sabe? É a arte impactando em mim também. Então é isso, a gente vai continuar dando um jeito, mas o ideal, como Nicinha falou, é que a gente conte de verdade com o poder público, com iniciativa privada e com o próprio público também, entendendo que a gente precisa dele para que o nosso trabalho seja validado. Isso. Perfeito, Gabi, super obrigada. Eu não vou nem perder tempo comentando, já vou passar para essa mulher sabida, que ficou na vez Fairline, né? E a gente fez É muito importante isso que Gabi falou, do trabalho colaborativo, do trabalho em rede, que é a tendência, e a gente que é da cultura e arte sempre trabalhou assim, né, Gabi? A gente nunca trabalhou sozinho, quem é do meio sabe. E interessante também, eu queria fazer uma ponte com o que Nicinha falou, da questão, enfim, hoje... Eu trabalho como gestora e diretora de comunicação de uma agência que proporciona ferramentas de autogestão para artistas e gestores culturais e realizadores em geral que trabalham com público, né, com audiência, a galera da arte, digamos. E quando aconteceu a pandemia, a gente realiza uma série de atividades de formação que inicialmente eram presenciais, e que na semana que fechou, eu estou aqui no Chile, estamos há 1 ano exatamente, em vários tipos de lockdown. Eu estou há 1 ano sem ver minha família, não pude viajar, enfim. Aqui está super restrito, e tudo que a gente tinha teve que ser reconfigurado. Primeiro veio aquele impacto forte, mas a gente não poderia deixar os projetos caírem, até porque a gente também gera emprego. A gente tem uma equipe que trabalha com a gente, é designer, os outros produtores, enfim. E aí a gente, pela questão tecnológica, enfim, o Zoom veio ajudar, né? O WhatsApp, os aplicativos de redes sociais, a gente converteu tudo para digital, e foi aprendendo assim, em cima o caminhão correndo ou atropelando a gente, né? Mas a gente tentando dar um jeito. E o mais importante é que a gente conseguiu manter esse trabalho também colaborativo com outras organizações que também estavam tentando aprender como se refazer nesse processo. E aí, fazendo a ponte com Nicinha, que é artesã, foi muito interessante uma experiência que a gente teve, e a gente já está repetindo pela 3ª vez, que foi pela primeira vez a gente fez uma aceleradora de comércio eletrônico para artesãs do Chile. A gente já vai fazer a 2ª edição, com o apoio do Ministério da Cultura. Então, assim, é importante realmente ter o apoio dos atores e dos agentes públicos. A gente conseguiu, ano passado, durante a pandemia, inclusive, a gente fez com 35 associações de artesanais daqui do Chile, com várias oficinas online, dando apoio e explicando como que funcionava o marketplace, como era poder vender o seu objeto no Facebook, como era fazer o marketing no Instagram, aquela coisa da foto, criar coleções de identidade patrimonial da região. Então, foi uma experiência bem interessante. E uma experiência também interessante com o Ministério da Cultura do Panamá, que entrou em contato com a gente, para a agência Planeas, que se chama, dizendo assim, olha, a gente precisa ver uma forma de ajudar as mulheres artesãs indígenas daqui da cidade do Panamá. E a gente não sabe o que fazer, porque tudo que era presencial não vai ocorrer, né? Não tem como. E aí a gente conseguiu também, aprendendo junto, com a ajuda de vários expertos e a rede latino-americana de mentores criativos também, que a gente tem, conseguiu passar essas ferramentas, e assim, a gente teve um resultado bastante interessante. E imagina só, num setor criativo em que, teoricamente, está bem distinto do que é, sei lá, música, que tem YouTube, que tem lives e shows, ou cinema, ou audiovisual, ou videogame, que a gente vê que durante a pandemia o videogame cresceu, o consumo de videogame mais de 200%, os podcasts, show no Twitch para mais de 500%, e a artesania, onde é que ficava? Porque atualmente o artesão quer vender artesã, usa os espaços públicos e o contato cara a cara ali para poder ter a sua valorização da obra que ela está fazendo. E foi um desafio muito impactante para a gente, e conseguimos fazer 3 aceleradoras de comércio eletrônico
para o setor da artesania. Eu resumo aqui, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a gente não volta atrás como era antes, não, nada vai voltar, isso é uma percepção pessoal, e também estudos já garantem que a tendência agora é o hibridismo, cada vez mais híbrido, os espaços, as experiências, a forma de consumir o conteúdo, já não é mais o 880, e as plataformas realmente, a gente tem uma parte da sociedade que é tecnologicamente nativo, né? Dos millennials para depois, e a gente tem uma parte que é a galera de patrimônio, de identidade, que vem produzindo já há muitos anos obras, arte, cultura e criatividade, e que precisa, de fato, ter esse apoio de poder público, privado e também das instituições que têm esse papel na sociedade. Eu acho que é isso, Manu. A questão é readaptar-se, reinventar-se, trabalhar em conjunto, e, inclusive, aqui eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem também, para a gente seguir avançando juntas. Sensacional, sensacional, Elaine. Desde já, gente, eu já vou adiantando, né? Aqui no Armazém da Criatividade, a gente tem um apoio, né? Um suporte financeiro da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que permitam que a gente rode, né, alguns programas, ofereça algumas capacitações, e a gente já está, né, justamente em processo de negociação com esse povo sabido aí, né, da Planeas, para trazer também para cá essa experiência dessas formações, né, pensar a sustentabilidade, pensar essas estratégias. Também a gente vai ter formação também na área de captação de recursos para essa área do empreendedorismo criativo. Então, já peço a todo mundo aí, sigam, né, as redes sociais do Armazém da Criatividade, @Armazém da Criatividade, também do @Porto Digital Minas, que é esse programa de equidade de gênero do Porto Digital, que a gente vai divulgar, né, nas próximas semanas, em breve, aí, as ações, para que todo mundo possa se inscrever e participar desse processo. A gente tem muito que trocar, né, muito que construir junto, e vamos embora fazer isso, né, aproveitar, né, nessa ideia mesmo de rede e de colaboração, porque, como vocês bem têm dito, a gente não faz, né, nada de outra forma, só se conectando mesmo. Vanessa, é contigo. Minha gente, eu estou muito feliz, viu, de estar aqui com vocês, porque é muito massa a consciência que cada uma traz, sabe, sobre a questão da economia criativa. Na fala de todas, né, sempre está a ideia de que a gente precisa de apoio, que a gente precisa de investimento, que a gente precisa estar bem, né, e que a economia criativa, porque eu já vi alguns eventos sobre a economia criativa, já li algumas coisas que parecem romantização do desespero das pessoas. E aí, assim, né, romantização da pobreza, que as pessoas né, começam a se mover economicamente, assim, minha gente, só romantiza a pobreza quem nunca foi pobre, né? Porque, tipo, é muito massa escutar, assim, que a economia criativa não é porque assim, eu estou desesperada, eu vou ser criativa e vou conseguir uma outra forma de ganhar dinheiro, né? Não, eu quero estar com minhas contas pagas, eu quero estar com a minha despensa, com uma comida que dê para alimentar minha família, eu quero estar também com dinheiro para o meu lazer, né? Mesmo que esteja dentro de casa hoje em dia, mas assim, porque aí eu vou conseguir pensar melhor e realmente fazer uma economia criativa, como o Gabi colocou, né? Porque a gente quer, ela não falou isso, mas assim, fazer uma interpretação aí, que eu não quero estar batendo só ponto, entendeu? Se eu quero contribuir com a cultura, com a arte, com a potencialidade que as pessoas têm, né? Aí a Elaine falou, né? Esse trabalho colaborativo. Nicinha também falou essa coisa da gente conseguir adaptar, né, da coletividade. Gabi falou da troca, do escambo. Então, quero trabalhar com a economia criativa porque eu acredito em trabalhos dessa maneira. Eu me sinto bem trabalhando assim. E eu acho que me dá muito mais prazer e satisfação, né? E aí é ótimo estar num evento como esse, né, que sem essa romantização, né, do desespero, e aí que surge a criatividade. Não, minha criatividade, ela não surge do desespero, ela surge quando eu estou bem, minimamente bem, para conseguir criar as coisas. E é tanto que eu consegui pensar, né, na ideia da empresa, né, agora Feva, depois que saiu a verba da Aldir Blanc, porque antes eu estava numa loucura, né, assim, porque às vezes esse acompanhamento de letramento, né, não funciona online, então a gente parou tudo e eu fiquei pegando trabalhos que nem estava muito a fim de fazer,
porque tinha que conta para pagar, né? Os boletos chegam e não dá para esperar. E não conseguia pensar em nada, assim, me deu um bloqueio. E aí, quando saiu a verba da Aldir Blanc, que eu consegui, né? Eu escrevi, né? E foi ótimo também não ser um processo tão burocrático, né? O edital, porque eu não sei se fosse muito burocrático, se eu ia conseguir naquele momento escrever. E aí consegui escrever, o projeto foi aprovado, foi aí que eu consegui respirar, e eu pensei no FEVA, pensei em consultoria, pensei em curso, pensei em outros editais, escrevi para outros editais, me deu uma luz e como fazer as aulas, enfim, as coisas começaram a funcionar quando eu tinha como pagar minhas contas. Então, é bem por aí que eu penso no processo de economia criativa, esse trabalho colaborativo, essa adaptação, essa leitura do contexto, essa dar as mãos, troca, escambo, contribuir com a cultura, em que a gente tenha incentivos, valorização para fazer isso. Sensacional, gente. A gente está se encaminhando aqui, eu preciso ir fechando, porque a gente falou que ia até 8h30, então também quero cuidar, né, do tempo de todo mundo, que eu sei que está todo mundo tão cheio de coisa, mas eu queria agradecer muito a todas vocês, né, Gabi, Nissinha, Elaine, Vanessa, por tudo que vocês trouxeram, né, hoje, que eu acho que é estímulo para a gente pensar, para a gente articular, para a gente construir juntas, e que essa nossa conversa não pare por aqui, né, que a gente continue e que a gente possa pensar os próximos passos de como nos fortalecer. Do lado do Armazém da Criatividade, dizer que a gente está, né, de portas abertas, por enquanto, portas abertas virtuais, mas que, assim que for possível também, a nossa estrutura está lá para laboratório de produção musical, né, de foto, vídeo, a gente produção, e para a gente pensar esses programas juntos, que pelo menos por enquanto vão ficar rodando remoto, mas a gente conta muito com a participação, né, de todas vocês. Agradeço demais pelo tempo de vocês e a todo mundo que está aqui, impressionante, porque geralmente, né, a gente tem uma tendência de que as pessoas vão saindo, né, da sala, da live, e vocês simplesmente conseguiram fazer com que todo mundo ficasse aqui, né, o tempo inteiro. Então, todo mundo que está aqui, gente, obrigada, de verdade. E só quero deixar aí os minutinhos finais, caso vocês queiram, né, compartilhar algo para a gente fechar essa noite de hoje. De verdade, muito grata a vocês. Manu, deixa eu falar só uma coisinha bem rapidinho. As minhas alunas que estão aqui, a gente vai voltar para a nossa salinha virtual bem rapidinho, tá bom? Para poder finalizar a noite. Não se esqueçam, vamos voltar lá para o Meet, tá bom? Obrigada. Professora, né, botou logo a ordem aí. Meninas, vocês querem, né, Nissinha, Gabi, Elaine, comentar algo? Só agradecer, lá vai eu sendo a primeira de novo. Só agradecer por essa oportunidade e dizer que espero muito, se eu pude contribuir em alguma coisa, que um dia, se quiserem vir aqui conhecer o meu ateliê, estou de braços abertos para receber vocês. Quem não tiver ainda minha abraçadeira, marque um dia para vir pegar uma de presente, que é o meu abraço. Pode mandar buscar, se for de perto ou de longe, manda buscar. Tá vendo? Está aqui atrás dele. Ótimo! E dizer que muito obrigado. Obrigado mesmo a vocês. Oi, Gabi. Manu. Oi, Manu. Oi, Gabi. Não, Oi. Neuma. Oi, Tá. desculpa. Alguém Oi, fala. Nelma. Rapidinho. Boa noite, meninas. Parabéns a todas. Eu sou... Licença, viu, Manu? Só rapidinho aqui para eu dar o recado. Eu vou querer a abraçadeira de Nissinha, com certeza, e parabenizar todas elas. E depois eu gostaria do contato, assim, para conversar. Eu gostei aí da aceleradora, né, que a Elaine trouxe, e a gente tem o grupo de fomento ao artesanato. Eu sei que a gente está naquela proposta de pensar o fórum, né, pensar o núcleo de gênero e tecnologia, né, enquanto Estado, dentro da SECT, Secretaria da Mulher de Pernambuco. E, assim, quero muito parabenizar todas. Eu até coloquei uma pergunta aí para a Vanessa sobre se ela tem algum trabalho com crianças com doenças raras. Tem a ONG Amar, aí em Recife,
né, e que tem alguns talentos, e ela já tem alguns trabalhos nesse sentido. Depois eu gostaria de bater um papo com ela sobre isso, Nossa, né? isso é um prazer conversar. E assim, Gabi da Pele Preta, eu sou tua fã, assisto você e vejo, né, suas apresentações. E só te perguntar se você não pensou ainda nesse momento em criar um curso de técnicas vocais, alguma coisa online que dá para fazer, sim. Né? Eu mesma sou uma pessoa que tenho muita vontade de fazer um curso de técnicas vocais. E eu acho que é uma ideia que ela poderia implementar, né? Principalmente para quem não tem tempo, mesmo que retorne, né, a questão da pandemia, que é uma dificuldade, está sendo aí um transtorno, né, principalmente para a cultura, mas embora que a cultura é que está salvando a pandemia, né, muitas lives, muitas apresentações, né, e isso é um pouco de saúde mental, né, que favorece, né, para todo mundo que está aí. E assim, deixar uma sugestão, assim, se for o caso, ela pensar, né, em criar esse curso de técnicas vocais, alguma coisa musical que eu acho que é interessante. E isso para a pandemia e pós-pandemia, que ela tem uma voz linda e teria, acho que, muito sucesso. Certo? Boa noite. Obrigada, viu, por todo o aprendizado aqui. E estamos Obrigada, na Neuma. Secretaria da Mulher de Pernambuco para dialogar, ok? Muito obrigada, Obrigada. Neuma. Neuma é sempre uma parceira aí presente da Secretaria, né, da Mulher de Meu e-mail Pernambuco. aí no chat, desculpa, Manu, Neuma, respondendo ao que você falou da aceleradora, estamos de portas abertas, vamos conversar quando quiser. Coloquei meu e-mail, mas eu pego teu contato também com as meninas, viu? Muito obrigada. Ótimo, obrigada. A gente vai querer fazer esse diálogo sim. Gente, só, desculpa, Gabi, um segundo só. As meninas, algumas estão no contato aqui. Também, já estou dizendo, viu, gente, que lá na divulgação também, no Instagram, tanto do Minas quanto do Armazém, tem os arrobas aí também das meninas, quem quiser entrar em contato pelo Instagram delas. E se alguém precisar também de contato, pode falar com a gente, que a gente tem aí o contato desse povo todo, que elas deixando, a gente repassa. Então, mais uma vez, desejar boa noite para todas, desejar que a gente consiga achar, no meio desse caos todo, as brechas por onde o sol entra, e a arte é, sem dúvida, um indutor desses caminhos, dessas brechas, né? Agradecer demais a oportunidade de estar aqui trocando com essas mulheres incríveis e para esse povo todo que ficou aí do começo até o fim, né, validando essa troca de saberes aqui. Muito obrigada, minha gente. E, Neuma, te respondendo, eu aprendi a cantar na igreja, mas nunca teve um trabalho muito específico ali voltado para uma pessoa, para outra e tal. A minha formação é em comunicação social, então o meu trabalho é muito intuitivo, eu não tenho as técnicas adequadas para ensinar canto e enfim, essa coisa das pregas vocais e tal é muito delicado, e aí se a gente não faz esse trabalho direito, a gente pode acabar atrapalhando muito mais do que ajudando. Então eu tenho muita preocupação com isso, inclusive pelo problema que tive, que não foi necessariamente relacionado a uma falta de cuidado, mas um excesso de uso ali sem um acompanhamento, porque, enfim, porque fono é caro e não sei o quê. E aí, então, quando a gente vai pensar nessas coisas, a gente também precisa pensar nesses impactos. Mas, assim, eu posso te indicar pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Acho a sugestão super válida, queria dominar as ferramentas, mas entendo que a gente também precisa, enfim, ter responsabilidade com o corpo de quem a gente vai trabalhar. E aí também as ferramentas virtuais às vezes não colaboram muito, a gente não escuta a voz da pessoa que está lá do outro lado direito, então a gente não vai conseguir avaliar também a pessoa que está do outro lado e, de repente, fazer o direcionamento que a pessoa precisa. Mesmo assim, eu me disponho a passar contatos de algumas pessoas que estão tentando se adaptar a esse contexto e que têm formação para isso, né? Tem Riada, aqui de Caruaru, de Recife tem Surama, Ramos, tem Ciel, que é aqui de Bezerros, mas mora em Recife, tem Carlos Ferreira, de Recife também. Enfim, tem um monte de gente verdadeiramente respaldada para fazer isso. Eu vou amar, né? De repente, um dia fazer um feat contigo no show, a gente cantando uma música junto, vai ser lindo. Mas é isso. Obrigada, Manu, Elaine, Vanessa, Nicinha e a todas e todos que ficaram com a gente até agora. Qualquer coisa, é só seguir nas redes sociais, @Gabi da Pele Preta. Maravilha. Vou me despedindo também.
Boa noite a todas e todos que ficaram até o final. Eu faço o convite de baixarem um livro gratuitamente, eu também fazendo doação do livro chamado Diversificar. Tem aí no chat já o link, que tem a ver, explica um pouco dessa primeira estrela que eu coloquei, a foto no início, que fala um pouco das oportunidades e como o artista ou o gestor cultural pode ter algumas alternativas, né, se ele quiser aprender um pouco do que a gente vem já desenvolvendo. É um resultado de um trabalho de vários anos com países da América Latina. A empresa que eu faço parte trabalha com 9 países da América Latina e houve uma investigação há 3 anos atrás que identificou quais são as práticas, né, as boas práticas adequadas para garantir uma sustentabilidade econômica a largo prazo para as empresas, os empreendedores, os artistas que fazem seu retorno financeiro através de público e audiência, né? Também. Então, aí está aí, é o livrodiversificar.com. Esse livro ele foi lançado em espanhol inicialmente no ano passado, mas aí eu fiz a tradução para português, porque eu disse, não, bora lançar isso no Brasil e vamos lançar em Recife também, Pernambuco, para a galera ter acesso. Quem quiser pode fazer o download, qualquer dúvida, fala comigo, manda e-mail. Aí está o @ElaineBione para a gente trocar ideia, viu? E estamos junto com o Armazém da Criatividade. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Também quero dar boa noite. Respondendo a Neuza, eu não trabalho, Neuza, nessa ONG, não. E também nunca tive experiência com crianças com deficiências raras, doenças raras. Mas a gente pode sim conversar, eu posso também indicar outras pessoas para você, e também dependendo do trabalho, sabe? Porque eu tento ter um olhar para esse campo da acessibilidade e da inclusão muito assim, que a pessoa à frente da deficiência, na verdade, é trabalhar com diversidade humana, né? E a deficiência é uma parte ali, e existe o todo, né? Que é o ser humano. Então, os trabalhos muitas vezes vai dialogar com várias outras narrativas, né, do que não necessariamente só articulada com a deficiência. Mas a gente pode trocar essa ideia depois, melhor, conversar, e qualquer coisa, se não for comigo, a gente tem várias outras pessoas que também trabalham na área, que eu conheço, que a gente possa dedicar de fazer essas trocas, tá bom? Então, boa noite, eu só quero agradecer, tá certo? Foi massa estar aqui com vocês, Gabi, Elaine, Nicinha, amei a abraçadeira, todas as peças que eu vi ali, eu quero tudo aquilo para minha casa. Gabi, eu já vi seus shows, eu gosto muito de você cantando. Uma vez eu vi você cantando a Torre Malakoff, eu acho que a música Virá. Menina, que coisa linda, foi emocionante, me arrepiei toda lá. E é isso, viu? E, Elaine, foi um prazer também conhecê-la. Eu tenho uma impressão que eu já te conheci, já te vi em algum lugar. Manuca, muito obrigada pelo convite. E é isso, minha gente. Boa noite para vocês. E para todo mundo aqui, minhas alunas lindas e maravilhosas que ficaram aqui, e para todo mundo que estava aí no bate-papo. Super obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Depois a gravação vai ficar disponível lá no YouTube do Armazém da Criatividade, para todo mundo poder acessar, junto com as outras lives das Minas que rolaram nesse março, mas a gente continua aí em contato. Muito obrigada a todas vocês e até breve. Cuidem-se muito, Valeu. gente. Cuidem-se muito. A gente vai se abraçar, tarde ou temprano, como se fala aqui. Beijo. Beijos.